Bom dia, amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Venho compartilhar com vocês mais uma vez o devocional da comunidade cristã Hebron, um devocional para edificar as nossas vidas. Hoje eu peço a Deus que você abra o seu coração e que você peça ao Espírito Santo de Deus para que ele traga revelações, as revelações que você necessita para o dia de hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as muralhas de Jericó. Está ali em Josué 6. Você pode pegar a sua Bíblia, acompanhar a leitura junto comigo. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver posicionado. Amém? A palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos mostra Deus dando uma direção e entregando a cidade de Jericó nas mãos de Josué. Deus deu todas as estratégias que Josué precisava para conquistar aquela cidade. E Josué, ele foi um líder brilhante, ele foi um líder militar e ele exercia grande influência sobre a vida do povo de Israel. Mas a grande chave de todo o seu sucesso foi que ele foi um homem submisso à voz de Deus. Ele foi um homem submisso a Deus. E Deus disse a Josué que Jericó seria entregue em suas mãos, que o inimigo já estava derrotado. E algo incrível acontece aqui. Josué, ele confiou em Deus. Então aqui há uma grande chave. Josué confiou na palavra que Deus havia dado a ele. As muralhas, elas eram gigantescas. Dizem alguns historiadores que as muralhas tinham mais de 7 metros de altura, mais de 6 metros de espessura. Então, as muralhas eram muito grandes. Mas, entendam, compreendam, era praticamente impossível derrubar aquelas muralhas. Mas o nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. Ouça essa palavra, ó Israel, nesta manhã. O nosso Deus é um Deus de causas impossíveis. E eles foram instruídos a tocar as mesmas trombetas que elas eram somente tocadas quando havia festas religiosas. Quando havia festas religiosas em suas batalhas. Então, nesse tempo, essas trombetas eram tocadas. E haviam 3 tipos de trombetas: as trombetas de ouro, as trombetas de prata e as trombetas de chifre de carneiro. As trombetas de prata, elas só eram tocadas em momentos de guerra. Então, quando eram tocadas as trombetas de pratas, eles já sabiam que estavam convocando havia uma convocação para a batalha. Já as trombetas de ouro, elas eram tocadas em dias de solenidades religiosas. Então, quando essas trombetas eram tocadas, eles já sabiam para qual era o destino desse toque dessas trombetas. Já as trombetas
de chifres de carneiro, elas eram tocadas em tempos de festas. Então, quando tocava essas trombetas, já sabia que haveria festas. Há uma coisa também que eu esqueci de falar. As trombetas de ouro, elas eram tocadas em reuniões solenes ali em Jerusalém. Então, quando havia essas reuniões solenes em Jerusalém, eram tocadas essas trombetas de ouro. Mas quando tocava as trombetas com chifres de carneiro, era já avisando que ia haver festa. E Deus, então, ele estava dizendo, prepare-se para a festa, antes mesmo de acontecer a vitória. Mas Deus estava dizendo assim, a vitória é certa. E hoje eu quero dizer para você, não importa a muralha que você está passando na sua vida, mas se você seguir direitinho essas minhas orientações que eu vou dar hoje, as muralhas também podem cair na sua vida. Amém? E ele também dá uma outra instrução, que precisavam também levar a arca. E a arca, ela simboliza a presença de Deus. Então, em meio às nossas lutas, nós precisamos buscar a presença de Deus. E ele também dá outra instrução, que a arca precisava ser colocada no ombro dos sacerdotes. Esse era o jeito certo. Uma outra vez ali, num outro texto ali na Bíblia, diz que Davi, ele tentou levar a arca em cima do carro de bois, mas não deu certo. O jeito certo era carregar nos ombros. O que Deus está falando para nós aqui? O que Deus está nos ensinando? Que somos nós mesmos que precisamos levar as nossas cargas. Então, é o marido como sacerdote do lar que chama a sua família para orar, é o marido que entra na brecha por sua família, é o marido que convida a sua família para fazer um culto doméstico, é a esposa que se coloca na brecha como profetisa do marido, profetizando sobre a vida do marido, sobre a vida dos filhos. Somos nós como igreja que oramos pelo nossos membros, somos nós como igreja que fazemos como Esther. O que Esther fazia? Esther, ela preparava banquetes para o rei. E nós, como igreja, precisamos preparar banquetes para o nosso rei. Esther disse para o Senhor, Senhor, se precisar morrer pelo meu povo, eu morro. Então, ela se preparou 3 dias em jejum, em oração, e foi buscar a presença do Senhor. Ela deixou que o próprio rei escolhesse o vestido dela para que ela usasse no dia do banquete. Então, nós também precisamos deixar Deus trocar as nossas vestes, Deus nos dar vestes de santidade. Nós precisamos verdadeiramente nos importar com o nosso povo. Através da vida de Esther, o povo judeu não foi exterminado, ele não foi destruído, porque ela se colocou na brecha, e é assim que nós temos que fazer também. Então, quem carrega a arca somos nós. Somos nós que jejuamos, somos nós que oramos, somos nós que buscamos a presença de Deus. E o Senhor menciona também as trombetas. Qual que é o grande segredo, amados, do milagre? É a adoração. Adorar a Deus no meio das adversidades, no meio dos problemas. A palavra de Deus fala em tudo dai graças. Então, não é somente dar graças ao Senhor quando está tudo bem, mas é quando tudo parece que não vai dar certo. É quando as muralhas são gigantes, mas mesmo em meio a essas muralhas. Muitas vezes as nossas muralhas são os nossos problemas, mas o Senhor fala que Ele é muito maior do que o nosso problema. E ali em Josué 6,10, ele fala assim, porém, ao povo ordenar a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca. Aqui o Senhor está nos ensinando para a gente não murmurar,
A palavra de Deus fala que quando nós murmuramos, nós atraímos sobre nós o anjo destruidor. Então, diante de mesmo problemas, mesmo muralhas gigantescas à nossa frente, nós não murmurarmos. Tiago 1,26 fala: se alguém supõe temer a Deus, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu sei o quanto é difícil nós nos calarmos diante de alguns problemas, diante de algumas situações. Mas todos os dias nós precisamos ir diante de Deus e clamar a Deus. A nossa língua é o órgão mais difícil de ser disciplinado, mas Deus nos fala, né? Deus fala que nós precisamos ir até Ele, que Ele nos ajuda a controlar a nossa língua. Salmos 39:1 diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça em minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Principalmente na frente do ímpio, é o momento que nós mais precisamos guardar a nossa língua. Então aqui eu vou deixar alguns segredos, algumas chaves para o seu dia de hoje. Primeira coisa, nós precisamos colocar toda a nossa confiança no Senhor. Assim como Josué, ele colocou toda a sua confiança em Deus. Deus falou para ele: eu entrego nas tuas mãos Jericó. E mesmo diante das muralhas, diante do inimigo, ele confiou em Deus. E também ele foi submisso à voz de Deus. E ele creu no Deus do impossível, porque era impossível aos olhos humanos aquelas muralhas serem derrubadas, serem destruídas, mas ele confiou no Deus das causas impossíveis, que é o Deus Pai Todo-Poderoso. E ele adorou a Deus, levaram as trombetas para adorar a Deus. Nós precisamos sim ser adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. E ele carregou a presença de Deus. Se nós não carregarmos a presença de Deus, nós não vamos conseguir fazer nada. O Senhor fala: sem mim nada podeis fazer. E nós precisamos orar, perseverar, jejuar. Imaginem vocês, deram a primeira volta, nada aconteceu, a segunda volta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nada aconteceu, mas eles perseveraram, quietos ali, somente andando ali em cima da promessa, daquilo que Deus tinha falado para eles, e eles não murmuraram. Então aqui são esses os segredos. Se você fizer dessa forma como eu estou te instruindo, colocando sua confiança em Deus, sendo submisso à voz de Deus, crendo no Deus do impossível, adorando a Deus, carregando a presença de Deus, orando, perseverando, jejuando e não murmurando, você terá vitória. Amém? Que Deus te dê vitória, que os teus problemas caiam por terra, que as muralhas caiam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que você seja um adorador, que você seja um homem perseverante, uma mulher perseverante, que você jejue, que você ore, mas eu declaro em nome de Jesus a sua vitória. Amém? Vitória na sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até uma próxima.